Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje nós somos chamados a meditar sobre o valor do perdão. É significativa a ação que o perdão tem em nossas vidas. Muitas pessoas vivem doentes, abatidas, muitas pessoas vivem angustiadas por falta de perdão. Nós somos chamados a assumir o perdão como compromisso em nossas vidas. Por isso, vamos acompanhar a reflexão, abrindo-nos cada vez mais para este dom precioso que o Senhor deseja que nós experimentemos sempre mais em nossa vida. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 18, de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seu empregado. Quando começou o acerto, trouxeram um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos outros companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gratidão é um dos dons preciosos que nós somos chamados a experimentar profundamente em nossas vidas. Este dom precioso orienta a nossa relação com Deus e também a nossa relação com os irmãos, porque nós precisamos cultivar este dom da gratidão, pensando, queridos irmãos e irmãs, na relação que Deus tem para conosco. É uma relação sempre de entrega do bem, sempre a nós. Deus, Ele não se cansa de ser bom para conosco. Nos criou por amor, por plena liberdade e gratuidade, generosidade. E Ele empreende esse seu amor durante toda a história da salvação, a história da humanidade, a história de cada um de nós. Ele veio a nós, assumiu a nossa humanidade para permitir que nós voltássemos àquele dom inicial de nos tornar cada vez mais imagem e semelhança de Deus. E Ele fez isto com a disposição inteira do seu coração. Ele se deu totalmente, a tal ponto que Ele morreu na cruz por cada um de nós. Então nós somos chamados a experimentar em nós o dom da gratidão. A gratidão é este Deus que por amor fez tudo, por amor criou a cada um de nós, por amor nos salva e nos conduz no caminho da vida e da felicidade. Este é o nosso Deus, a Ele a nossa gratidão. E é a partir da experiência mesma da gratidão que nós temos a Deus que nós devemos cultivar também dentro de nós o dom do perdão. Sabedores de que nós não conseguimos viver sozinhos, nós precisamos aprender cada vez mais a perdoar. E a motivação para esse perdão é justamente esta gratidão que nós devemos ter a Deus. E esta gratidão, ela é sempre grande, deve ser sempre grande da nossa parte, porque é grande o amor de Deus por nós. É grande a sua gratuidade, a sua bondade,
o seu amor generoso dispensado a cada um, a cada uma. E aí, querido irmão, querida irmã, o perdão compreendido assim, ele sendo resposta à bondade de Deus, sendo expressão da nossa gratidão, nós vamos compreender que a gente não perdoa, não é porque o outro é bonzinho ou porque nós somos bonzinhos, né? Devemos ser bons, né? Devemos ser sempre melhores, mas a gente deve ter como motivação para o perdão que damos o próprio Deus que nos ama imensamente, que nos olha sempre com este olhar misericordioso, que nos perdoa. Ele fez tanto por nós, por amor. Nós somos convidados a continuar gerando este amor, gerenciando, vivenciando este amor através dos atos de bondade no nosso dia a dia, na nossa história. Então, o perdão é, em primeiro lugar, uma resposta à bondade de Deus. É nossa ação de gratidão a Deus, porque Deus quer que todos nós vivamos em paz uns com os outros, vivamos amando uns aos outros. E toda vez que nós vivemos esta experiência do perdão como algo que nós experimentamos do amor de Deus em nossas vidas, damos aos nossos irmãos, nós estamos assim realizando um louvor a este Deus que nos ama tanto, sendo que Ele quer de nós esta fraternidade amorosa que cuida, que perdoa, que olha para o outro como verdadeiro irmão. Daí a pergunta que é feita hoje a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus, ele aumenta a conta, né? Para dizer, sobretudo, que para o amor não existe limites. Assim também, para o perdão, não existe esses limites, não existe uma conta. Nós devemos perdoar sempre. 70 vezes 7 é justamente para lembrar que nós somos chamados a perdoar sempre, infinitamente. E aí, querido irmão, querida irmã, alguém pode dizer: ô padre, falar assim é fácil, né? Não, não é fácil o perdão. O perdão é algo que deve ter da nossa parte um empreendimento, uma coragem, uma constante atenção da nossa parte. Porque o perdão, querido irmão, querida irmã, é um processo. A gente vai perdoando, né? Então, assim, não é de uma hora para outra que a gente perdoa. Tanto é que Jesus ele vai dizer para nós que nós devemos rezar por aqueles nossos inimigos, por aqueles que nos odeiam, né? Que querem mal para nós. E nós também devemos rezar para que Deus tire do nosso coração o desejo mal também para as outras pessoas. Nesse sentido, Jesus vai nos dizer com isso que o perdão é um processo. E sendo um processo, precisa ser vivido a cada passo, né? A gente não pode, muitas vezes a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes algo foi feito a gente, machucou muito, e a gente, por achar que precisa perdoar, esquece do processo. E logo faz o que está no fim do processo, que é ir ao encontro da pessoa, às vezes pedir perdão, né? E muitas vezes isso, por não ter passado por um processo, isso fica numa dimensão muito superficial. E às vezes até houve novamente uma conversa, houve assim o pedido de perdão, mas na verdade, às vezes o perdão mesmo não aconteceu de verdade, porque não passou por aquele processo de amadurecer os sentimentos, de poder fazer uma análise verdadeira do que aconteceu, de rezar, né, pela situação. Então, não tenhamos pressa, tenhamos perseverança no perdão, mas não tenhamos pressa de chegar ao último ponto do perdão sem deixar-nos passar por aqueles outros passos que são importantíssimos, que é o reconhecimento do nosso erro, o erro do outro, a análise da situação, a oração dedicada pela situação que foi vivenciada. Tudo isso é importante, né? Até sentir raiva faz parte do processo também.
Então, se a gente não deixa essas coisas se processarem desta forma, às vezes a gente pode dar um perdão muito superficial. Então, perdoar sempre é muito importante. A base do perdão é o amor, é a gratidão que nós temos a Deus e que devemos ter para com os nossos irmãos e irmãs. Perdoar sempre, ser perseverante no perdão, mas ser também paciente, para que este perdão ele seja real e não superficial. Que Deus nos conceda a graça de perdoar como expressão de gratidão do nosso coração. Deus abençoe com o seu perdão e sua misericórdia a cada um de nós, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.